Oi, gente! Hoje eu estou aqui num podcast para falar com vocês sobre um assunto que eu adoro, que é empreender na saúde. Estou aqui com o meu amigo Renato Gomes, uma referência na área da saúde. Ele vai contar a trajetória dele, que é linda, inspiradora, e um grande amigo e um grande empreendedor. Oi, Renato, seja Olá, bem-vindo. boa Obrigada, tarde, viu, cara. por estar aqui comigo. E eu que agradeço ter essa oportunidade de estar aqui com uma referência em recurso humano, uma referência no mercado, né, não só da saúde, né? Que você também teve uma trajetória aí como gerente de recurso humano, uma empresa na área de saúde. Uma referência, uma excelente psicóloga, enfim. Senão daqui a pouco a gente vai passar o podcast falando de você, né? Eu quero falar de você. Conta pra gente, quem que é o Renato, um pouquinho da sua carreira, essa trajetória que eu já sei, desde a sua base familiar e como que você veio parar na saúde. Conta pra gente, Renato. Quem que é o Então, Renato? Renato é um libriano. Libriano você sabe como é que é, né? Somos dois. Bom, então você sabe como é que é um libriano, né? Renato é um libriano, um vô coruja, 3 netos maravilhosos, 2 filhos, né, de sangue, mais 3 de coração, desse meu segundo relacionamento. E um profissional que tem aí uma carreira de mais de 40 anos. Né? Eu tive a oportunidade, acho que a gente tem, as oportunidades surgem, né? E eu fui caminhando, buscando, estando atento para essas oportunidades. Eu com 16 para 17 anos, eu comecei como aprendiz em departamento pessoal. Folha de pagamento sendo feita à mão, caneta, ficar com o dedo cheio de calo. Depois com mecanografia, aqueles cartões. Sim. Depois aquelas maquininhas de manivela. E aí, né, na Revolução, acho que foi na terceira Revolução Industrial, né, começou a se falar em computador, mas computador era praticamente máquina De de datilografia. datilografia também, não fazia, processava um pouco mais rápido. Então foi essa uma jornada muito bacana de aprendiz a gerente de pessoal, né? Que naquela época também não tinha estruturas de RH. Poucas empresas tinham. Apesar de eu estar numa empresa francesa, né? Mas não tinha essa estrutura. E aí também não tinha líder, né? Era difícil naquele momento. Era chefe, era uma indústria metalúrgica, você imagina, com piquete, greve. Uau. Então, a questão do líder autoritário, líder, né? do chefe, né? Ele tinha muito mais peso na época. E no Rio, né? No Rio No de Rio, Janeiro, Rio de isso. Janeiro, no Rio de Janeiro era uma Você é carioca, esqueceu de carioca. falar. Sou carioca da gema, Botafoguense. botafoguense, né? Estrela solitária. Mas enfim, então foi essa minha jornada em departamento pessoal e foi muito importante. Que depois dessa empresa eu pedi demissão, surgiu uma oportunidade de comprar uma indústria, né? Eu estava com 26 anos, já achava que eu era o cara aqui, né? Sabia de tudo? Sabia de tudo, aí a gente foi, mas logo em seguida, fui junto, era um gerente financeiro, ele ficou, eu saí, pedi demissão, eu saí, e aí a gente começou a tocar, foi aprender, e a coisa foi bem, a gente estava mandando caminhões e caminhões, um dos maiores clientes, por quanto interessante, que era em Salvador, a gente mandava caminhões, mas naquela transição de plano, acho que foi o plano Collor, não lembro direito naquela época, e aí foi um desastre que a gente estava com recurso de banco e acabou, faltou maturidade na época, se fosse hoje eu não deixaria falir, mas faliu, foi uma falência, e essa falência trouxe, a falência ela destrói. Consequências, né? Destrói saúde, destrói relacionamento, parte financeira, enfim, mas teve um aprendizado. E um tempo depois, teve uma trajetória aí, um momento de que você não para, eu sou um guerreiro, e guerreiro vai pra guerra, vai pra luta. Eu fui pra cima de um táxi, Que massa. E fui pra cima de um táxi e fui enfrentar o Rio de Janeiro. E aí, um determinado momento, teve uma retomada, eu voltei para a área de RH, fui para uma indústria. E foi quando eu estava fazendo o MBA em qualidade. Então fui para uma indústria e nessa indústria
eu fazendo MBA de qualidade, vamos aplicar os 5S. Aí fui levantar no departamento pessoal lá, essa indústria não tinha recurso humano, tinha um recrutamento de seleção, e boa parte das pessoas eram analfabetas. Imagina, como é que eu vou falar de 5S numa situação de ter o analfabetismo alto? E aí a gente fez tem até acho que no meu LinkedIn, no meu Instagram, tem uma foto do jornal O Globo, eu em cima na favela, lá com os líderes da favela, com as crianças, falando desse projeto, saiu no Caderno de Economia do Globo de domingo. Foi muito, muito bacana. E aí a gente eu levei a escola para dentro da Você foi alfabetizar os funcionários. Alfabetizar. Então, todo mundo tinha que ter pelo menos né, saber escrever, ler. Tirar do analfabetismo, né? Isso. Então eram 2 turmas, e uma era para concluir o 1º grau. E aí foi. Aí a gente implantou RH, começou com treinamento, desenvolvimento. Começamos a trazer a questão da liderança. Foi quando eu entrei para a BRH. Comecei a participar da BRH, fui conselheiro da BRH no Rio de Janeiro, participei de vários, CONAR, do Rio, Nacional, o Internacional, foi quando eu foi em Lisboa, CONAR Internacional. Foi muito bom, um grande aprendizado. Eu era muito próximo você sabe que a BRH você acaba. Né? Networking. Você faz network e você cria vínculos, né? E foi muito bacana essa trajetória. E aí de lá você conheceu alguém que te levou para um home care? Foi isso? Não, sim. Eu estava fazendo o MBA em qualidade na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. E tinha minha turminha mais próxima, tinha uma médica que atuava numa cooperativa de médicos, e eles se reuniram e compraram um hospital lá em Ipanema, uma clínica, né, de cardiologia. E a ideia deles era fazer um negócio você vê, naquele momento estavam falando de prevenção da saúde, que é o que a gente precisa falar hoje mais, na atenção básica, foi de prevenção. Mas não tinha cultura, as operadoras não tinham cultura. Eu ia para dentro da Bradesco, da Golden Cross, para falar sobre isso. Não dá. Enquanto que deveriam investir na atenção básica, na questão da prevenção, mas a ideia dessa unidade foi essa. E isso não deu muito resultado, e a gente acabou trazendo, como era ali entre Ipanema e Copacabana, naquela população, a gente começou a transformar, começou a trazer grupos, tinha um centro cirúrgico muito bacana, de fazer cirurgia plástica, para ir mantendo o negócio. E aí foi quando eu entrei para a saúde. Eles me chamaram, estavam construindo o hospital, eu participei de todo esse processo, nessa aquisição, em demolir tudo e fazer isso que eu falei agora, na questão dessa clínica. E foi aí começou a minha jornada na área da saúde. Eu assumi a direção, né, todo o controle da unidade administrativa, financeira, e aí foi. Isso teve uma repercussão muito boa, porque esse presidente dessa cooperativa, ele atuava numa empresa que tinha uma carteira de home care, e aí naquele momento a empresa estava negociando seu ativo, e um dos ativos era a carteira de home care. Aí chegou para ele e disse, olha, eu tenho a nossa empresa que cuida de uma parte da carteira e você que cuida da outra parte. Eu te pergunto, você vai comprar a nossa parte? Agora, se você não comprar, a gente vai vender a sua e a nossa. Aí ele ficou meio assim. Aí teve uma boa negociação, e foi quando eu saí dessa empresa, desse hospital, e fui para a empresa deles. E a gente tratou dessa transição, da aquisição, vieram uns 15 ambulâncias, mas toda a estrutura de home care, atendimento médico de emergência. É um negócio muito interessante. Foi uma outra vivência, né? Porque o home care, você imagina, a estrutura do Rio de Janeiro, cara. Não, e eu falo que o home care é uma empresa de logística, né? Você distribui material e medicação para as casas como mão de obra também. Nossa, é uma logística absurda. Para quem nunca trabalhou em home care, a gente se torna profissionais de logística. Exato. E o que acontece? Você fazia a gestão, sabe, pessoas de todos os níveis dentro da casa do cliente. É desafiador. Olha, tem histórias. A gente pode fazer um episódio podcast de histórias. só de home care. Você tem de tudo. E as ambulâncias? A gente de madrugada tinha aqueles Nextel que às vezes tocava, a ambulância capotando.
Teve até um lance uma vez. Pode contar, aqui você pode tudo. Teve uma vez a ambulância, o cara tava no motel. Eu disse, como? Ambulância no motel? Pra quê? Entendeu? Então tinha muita coisa. Mas era, você voltando aqui, trazendo o assunto para seriedade, a questão do home care realmente é uma atividade bem complexa. Muito. A gestão, você fazer toda essa, né, essa logística. E é hoje, cada vez mais importante, o home care na questão da contribuição na redução de custo. Com certeza. Você tem, e é uma tendência à deshospitalização. Você trazer esse cuidado para dentro de casa, você ter o amor, o carinho, o acolhimento da família. Então, é de fato a humanização, né? A saúde humanizada com o risco de infecção diminuído. Exatamente. Então é uma tendência. Deixa eu comentar aqui que eu acho que foi muito importante, até contribuiu para a tomada de decisão com meu pai. Nessa situação, esse presidente dessa instituição era um cara um médico com uma visão muito bacana, sabe? A gente, lá no Cosme Velho, baixo do Cristo Redentor, criou, a gente chamou na época de OnLock, que era um hospital de retaguarda e onde que tinha o cuidado do crônico. Era para fazer o cuidado do crônico. Então, dali você evitava as intercorrências de ir para a UTI. Isso também contribuía para a redução do. Então, a gente era cuidado de enfermagem, basicamente, dentro de uma estrutura onde que você tinha, numa situação de intercorrência, os médicos das ambulâncias, e se for o caso de uma necessidade, você encaminhava para uma unidade hospitalar. Isso foi também uma outra experiência muito interessante, sabe? De vivenciar esse tipo de serviço. Sabe? Vivenciar, a gente sabe que a gente está em unidade de saúde, vivenciar o sofrimento, vivenciar o acolhimento também dos profissionais, enfim, foi um momento muito bacana. Então, cuidados paliativos. Então, tinha os cuidados paliativos. Então, só linkando ao que eu falei do meu pai, família de 8, né? Eu conversei na época, meu pai teve um câncer, estava numa situação já complicada, tinha Alzheimer, e aí a partida dele, eu falei assim, não, ele tem que ter os cuidados paliativos, porque na hora que ele tiver que partir, ele tem que partir com uma certa tranquilidade. Karina, isso foi uma coisa que eu recebi de presente de Deus, sabe? Eu acompanhei meu pai, meus irmãos me deixaram, 3 horas da manhã no hospital, eu estava com ele, eu vi a partida dele, a tranquilidade, a serenidade que ele partiu. E se fosse em algum outro momento, leva para a UTI e tal. Então, é outra coisa, é outra situação que é preciso a maturidade das pessoas de entender o que é o cuidado paliativo. Existe um livro que eu adoro, que é A Morte é um Dia que Precisa Ser Vivido. Sim. É muito lindo, esqueci o nome dela agora. Mas ela é uma médica, né, de cuidar, especialistas em cuidados paliativos, né? A morte é um dia que vale a pena ser vivido. E ela fala exatamente disso, desse cuidado humanizado, dos cuidados paliativos, exatamente no momento da partida, né? Exato. O quanto isso impacta a vida das pessoas que estão partindo e da família. Exatamente. Eu vivenciei isso. Eu vivenciei porque você está na saúde, você vivencia o sofrimento dos outros, você está ali, você sabe o que acontece. E aí a gente voltando a um momento mais recente, eu passei 2 anos agora da pandemia dentro de um hospital, é um hospital de alta complexidade, mas você vê que todo mundo teve que abrir a porta para o Covid, né? Você vê o que é sofrimento. Então a gente vê esse sofrimento, o que a gente pode minimizar? Se tem as alternativas no mercado, a gente tem que saber usar isso. Eu costumo dizer que profissionais da saúde fazem pela gente, pelas nossas famílias, o que a gente não pode fazer. E mesmo assim, os profissionais de saúde ainda não têm tamanha valorização quanto deveriam. Mas assim, a gente tem vários temas de podcast, hein? Home care, cuidados paliativos, profissionais de saúde, mas vamos voltar para o Renato. E aí você foi para Salvador. Atendimento médico de emergência, eu não contei essa. Aí, ó. Nós tínhamos aquelas ambulâncias que ficam atrás do gol. Não tem? Sim, de futebol, estádio, então a gente né? Tinha esse serviço. E futebol, sambódromo. Nossa! Assistência médica em sambódromo. Eu aproveitei e estive em tudo isso. Então, às vezes, eu ia dentro da ambulância para assistir o jogo. Entendi. Então, era isso. E
na apoteose também. A gente fazia assistência, né, aos camarotes dessa instituição. Então era muito bacana. Vivenciei Aproveitou o que podia, mas né? não era fácil não, você controlar. A logística. Mas tem mais história em Salvador, Carnaval de Salvador. Não, deixa essa para depois, a bala. Do Rio você fez essa transição para ir para um hospital de Salvador, foi isso? Foi. Aí lá você assumiu uma diretoria. Foi. Então, nessa negociação, quando ele assumiu essa empresa no Rio, essa instituição estava vendendo todas as unidades deles e sobrou uma, que era a última era de Salvador, ofereceu, eu participei de toda a negociação da aquisição, de negociar, de levantar passivo, fazer todo esse processo para você fazer a aquisição. E aí a gente negociou essa compra e ele falou, Renato, você vai para Salvador porque só vou dar continuidade tendo alguém de confiança lá. Eu falei, não, bicho, eu vou. Uma pequena participação, mas eu vou. Aí eu fui. E lá ele chegou para mim e disse, não, tá tudo bem, olha, tô indo, qualquer coisa me liga. Eu falei assim, tá. E aí foi uma jornada, sabe, muito bacana de conhecimento, de relacionamento. E passou por tudo, negociar com o médico, dívida, negociar com o fornecedor, negociar com as operadoras, tinham todas as operadoras, porque você tinha tabelas defasadas, enfim, Era alta complexidade também? Tinha. Quantos leitos, você lembra? Tinham 153 leitos. É grande. Tinha um hospital grande, tinha UTI pediátrica, tinha UTI NEL, tinha acho que eram 5 salas de centro cirúrgico. Uau, bem grande. Era um hospital muito bem estruturado. Mas estava em decadência, Sim. né? Mas a gente conseguiu fazer boas negociações e foi recuperando. E de Salvador, direto para Goiás? Bom, de Salvador saí dessa instituição e aí passei um tempo nessa instituição. Houve um desgaste na relação. Eu saí mas fiquei com... Porque acho que eu não comentei isso. Dentro dessa empresa, quando eu fui para Salvador, a gente assumiu também uma operadora local, que as filantrópicas, né, eram sócios, tiveram que vender, e aí foi feita a aquisição. Eu também participei desse processo de negociação, aquisição. tipo de plano. A gente criou um plano novo, um plano mais popular, enfim. E aí depois a gente fez a implantação do home care lá também, né, na região de Salvador. A gente viu a questão, hoje fala-se muito de verticalização, mas a gente montou uma empresa de MatMed e materiais especiais, o PME, de cirurgia ortopédica, de hemodinâmica. A gente fez toda essa verticalização, mas não era só para lá. A gente tinha para atender o hospital, atender o home care, mas a gente também atendia o mercado. E entramos em processo de licitação no Estado, de venda para o Estado. Então, a gente conseguia fazer naquelas vendas de grande volume, tinha preço, fazia a venda em volume, então acabava reduzindo no nosso custo, porque a gente comprava para as nossas unidades, comprava em grande quantidade, atendia aquelas grandes compras, atendia o mercado e também para a gente. Então, a gente acabou contribuindo de forma positiva na redução de custos. Na margem, né? E isso também ajudou nas nossas negociações junto a essas operadoras. E aí foi oxigenando o negócio. E aí né, a gente teve uma questão de societária e eu saí. Nessa saída fiquei com essa empresa de MatMed e depois eu tive algumas lojas e tal. E aí passei um tempo nessa situação, mas eu fui convidado a assumir. Foi quando eu fui para a área pública. Foi quando me chamaram para assumir a direção, a gerência, depois foi a direção do Hospital Pediátrico em Feira de Santana. Foi também uma experiência muito interessante, sabe? Você, dentro de uma unidade pediátrica, você sofre. Sofre porque... E a equipe, às vezes, sofre. Aconteciam alguns lances que a gente pegava todo mundo chorando e tal. Mas, enfim, era saúde. A gente conseguia também fazer muita coisa boa. E aí eu fui para lá, ficava naquela... ficava alguns dias, me deram a casa lá, ficava alguns dias em feira, voltava para Salvador, ficava muito nesse circuito. E aí fiquei lá, aí quando eu comentei, lá também teve a oportunidade de fazer a gestão
de todas as unidades de saúde no Carnaval, tinha toda aquela logística do Carnaval de Salvador, da prefeitura, quem fazia eram eles, e eu participei em algum momento desse processo. Imagina você fazer escala no Carnaval, de técnicos, de enfermeiros, de médico. Aí também tem a opção de história. A gente também faz mais um episódio aqui para contar a história, viu? Cada história. E o pessoal da saúde nem tem acesso a testado, né, Renato? E eu, como gosto de evento, gosto de agitação, eu corri atrás, a gente foi fazer a camarote de Daniela Mercury. Alicia Fábio é uma pessoa, se um dia ela ver esse podcast, um beijo, Lícia. Ela era promoter lá, então a gente fez o camarote da Daniela, a gente fez festa de final de ano, e foi no sentido de dar lá o posto de assistência médica. Né? Também a gente botava ambulância, e dar o apoio, né? O apoio. Então, teve muita experiência boa lá, muita coisa boa. A gente sofreu um bocado, né? Porque saúde, você tem hora às vezes para entrar, não tem hora para sair. E aí, de Salvador, nessa mesma estrutura, o contrato de feira foi entregue. E aí me perguntaram, você quer continuar? Eu vou embora. E eu continuei em Salvador, mas apoiando, fui convidado à superintendência administrativa. A gente já tinha hospital no Rio, tinha a unidade de Salvador, e também já estava em Goiânia com uma unidade, né, que é o HDT. E eu ficava viajando, fazendo essas viagens. Às vezes tinha que visitar alguma unidade em outro estado para avaliar, participar de processo licitatório, participar dos projetos. Uma outra experiência também, você vivenciar projetos, sabe? Você fazer avaliação. E aí eu fui e nessa superintendência, aí comecei a vir a Goiânia. E aí a gente foi quando também a gente negociou teve a oportunidade de assumir o condomínio de Solidariedade, que também estava todo ruim, desorganizado. A gente mudou o perfil, fez um trabalho muito bacana também. E aí foi quando eu vim para Goiânia, que não deu certo, eu acumulei a diretoria da unidade, das duas unidades, e também como superintendente. Então ficava nesse trânsito aí. E a gente fez um trabalho legal, que a história está aí, ninguém pode desmentir. O hospital que estava totalmente depreciado, a gente conseguiu reverter, e isso é muito bacana, sabe? Com os profissionais de lá, os chamados funcionário público. Então a questão de cultura organizacional, né, é como você lida com as pessoas. Exatamente. Dizer, porque não faz o quê? Fizeram e transformaram, saiu de uma situação crítica de hospital que estava aqui, deveria estar fechado, para o hospital de acreditação ONU. Uau. Foi quem que fez isso? Eu? Não, as pessoas. Não, foram as pessoas. Eu poderia estar ali junto com todo mundo, mas quem fez isso acontecer foram as pessoas que estavam lá. Então, essa questão que existem muitas críticas, entendeu, Karina? As pessoas, porque funcionário assim, não, é como você trata as pessoas. Qual é a cultura, lá né? No Rio, na época do Rio, na indústria, eu tinha um diretor que eu estava querendo trazer projetos de treinamento, desenvolvimento. Eu descobri com um professor meu da Fundação Getúlio Vargas, tu não fala disso, não, de gente. Eu tinha uma linguagem já de cara da BRH, né? Não fala disso, dinheiro. Então, você sempre transformava, botar dinheiro em gente dá dinheiro, investir em gente dá dinheiro. Então, numa discussão, fala discussão de dinheiro. Não fala nas questões de comportamentais, não, que não vai. E isso deu certo. Botar dinheiro em gente dá retorno. Mas com certeza. Até porque se não tiver gente, não tem como fazer, não tem como Exatamente. executar, né? Então, pessoas são extremamente importantes para qualquer negócio, né? E aí, Eu apaixonou por Goiânia? Você viu que eu tenho uma canequinha com o meu nome? Ah lá, ó. Eu vi. Quem que será que te deu? Uma Karina Pimentel. Renato, e aí você se apaixonou por Goiânia ou você se apaixonou em Goiânia? Ixi, é tudo. Eu tenho 3 netos goianos, né? Aí, Começa tá por aí. vendo? Não, mas eu tinha... Eu tô brincando porque eu adoro a Ana, viu? Um beijo, Ana. Então, a gente trabalhou junto, mas eu já estava numa situação de separação, já tinha me separado, a Ana também já estava... A gente estava num outro momento, mas
A gente, depois de muito tempo, a gente se encontrou. E aí realmente é uma pessoa que a gente se respeita muito, a gente acabou construindo aí uma relação, já vai quase 8 anos que a gente está junto, e é isso. A gente ela tem os 3 filhos dela, com meus 2, então a gente diz que tem 5. Os seus, os meus. Os nossos. E os nossos netos. Nosso neto, é muito bacana, muito bacana a nossa relação. E não, ele gosta tanto, gente, da área da saúde, mas tanto que ele casou com uma médica. Exatamente. Como é isso, Renato? Gosta tanto de saúde que casou com a médica? É muito bom. Às vezes não dá, né? Eu, por exemplo, fiz a cirurgia semana passada, aí eu tô de castigo durante alguns dias, que não pode fazer esforço, fazer aquilo. Ai de mim! Eu disse, não, eu vou lá que eu vou dirigir. Você, não, você não pode dirigir. Não, você não pode fazer isso. Eu fico sendo dominado. Porque sabe quem manda em casa é a mulher sempre, né? A última palavra sempre é a nossa? Sim, senhora. Não, a sua. A minha, sim, senhora. Sim, senhora. Renato, então me conta. E aí, com essa experiência, sua bagagem inteira em saúde, hoje você tem o IRG. Sim. Me conta o que é o IRG, o que você oferece para o mundo. Então, o Instituto RG, né? Começou em 2017. Olha, Karina, tem que ter muito mais tempo para contar. Eu pulei uma fase aqui que eu fui fazer coach, né? Eu saí em 2016 lá do Instituto. Disse, não, meu negócio agora não vou ser mais trabalhar como executivo. Quero distância disso. Aí eu fui fazer, eu fiz Ericksoniano, fiz Master Coach, fiz Profissional Coach, fiz grupos e equipes, fiz Erickson. Ixi, tudo que você possa imaginar de coach eu fiz. E aí eu nunca fui assim de ter coach, de fazer esse trabalho de coach, eu nunca fiz. Mas era para pegar todo esse aprendizado, eu fiz MBA em qualidade, fiz MBA em recursos humanos, fiz MBA em sustentabilidade e responsabilidade social, fiz MBA em gestão em saúde. Então o meu negócio é sair mais de 20 anos lidando com RH e sendo dirigente, sendo gestor de uma unidade, você lida com gente, você tem que saber lidar com isso. Você estava enchendo sua caixa de ferramentas, né? E aí eu fui partir para o mercado, foi quando nasceu o Instituto RG, e foi fazer consultoria, treinamento e desenvolvimento. E foi muito legal. Você vai olhar lá no meu Instagram, você vê, rapaz, eu estava fazendo um trabalho, foi em Santarém. Tinha uma sala que o pessoal gostou tanto dos treinamentos que tinha, técnico de enfermagem, enfermeiro, maqueiro. Eu sei que teve uma hora que eu não sei o que a coordenadora lá fez, que descontrolou a sala. Eu sei que foi o tal de chegar a gente. Aí você vai, Você vê que tem uma foto lá que eu numa roda grande, o pessoal fora da sala de treinamento, na parte externa do hospital, a gente fazendo treinamento. Então, eu fiz muito treinamento de desenvolvimento de líderes e equipes. Foi um momento muito legal. Então, a RG nasceu nesse sentido. Fiz alguns trabalhos aqui, em Goiânia, fiz em São Paulo. Na época, o parceiro lá de São Paulo cedeu o espaço, ele tinha uma área bacana, então eu fiz bastante coisa lá em São Paulo, e foi isso. Alguns trabalhos isolados, algumas clínicas, hospitais aqui. Sempre com olhar de gente, sempre formando pessoas. Sempre. Mas você não tem também uma plataforma com cursos ou alguma coisa assim? Então, eu tô fazendo isso. Esse negócio é o que a gente estava até conversando aqui, que eu pretendo dar mais foco. Mas eu saí um pouco essa questão de mais pessoas. Então, o que eu vejo hoje? Eu atuo no tripé. Pessoas, processo, tecnologia. Por quê? Eu, nessa minha jornada, né, como vice-presidente do SEBEX, está ligado ao SEBEX, foi onde eu fui fazer meu mestrado, e em algum momento, durante o mestrado, a minha dissertação era para ser a experiência do paciente, mas durante eu fiz a leadership, que é uma formação para liderança em tecnologia e inovação. Eu mudei, falei assim, não quero mais, agora eu vou me focar em tecnologia, porque é o que é o mercado. Então eu com meus... na faixa etária que eu estou, mais de 50, os prateados, não tenho mais o prateado, que a gente vai falar sobre isso também. Sim. Eu mudei minha dissertação. E aí eu comecei, a minha orientadora, Patrícia,
vou falar de você aqui. Eu levava para ela umas coisas escritas, ela me devolvia com mais 10 artigos para ler. Eu falei, muito bem. Aí isso foi muito bom com essa visão de tecnologia, gestão. Então, o que eu estou trazendo hoje na minha dissertação? Já foi aprovada o meu projeto, agora estou na fase, já fiz as entrevistas, agora estou fazendo aquelas conciliações, que é uma loucura. E aí, pessoas, processos, tecnologia. E nisso, o que eu comecei nesses estudos a ver qual é o grande desperdício na saúde. Você tem desperdício nos processos. Quem faz, provoca, são as pessoas. E a tecnologia vem para ajudar nisso. Sim. E nesse estudo, eu vejo, Karina, vocês me desculpem, mas um dos maiores problemas que tem nisso tudo são os gestores, são os executivos. E isso está constatado, faz parte do meu trabalho, mostrar a tomada de decisão, a busca do conhecimento, se enxergar, a autoavaliação, por exemplo, em que momento eu estou na minha vida, o que eu preciso me desenvolver. Sim. Então, e é isso, quando ele não faz isso e fica esperando e não procura estudar, não procura se desenvolver, não procura, sabe, trabalhar a sua equipe, buscar esse autodesenvolvimento, isso prejudica, isso impacta na tomada de decisão, impacta nesses custos. Eu estava falando agora há pouco aqui, antes da gente se reunir, eu estava em outra reunião e eu falando justamente desse perfil, não só de líderes, mas pior no perfil de líderes, de terceirização de responsabilidade. Seja pela sua carreira, seja para tomada de decisão sobre a sua equipe, seja para tomada de decisões em processos, mas é tão bom terceirizar a culpa, né, ou a responsabilidade. Exatamente. É muito mais fácil, é uma zona de conforto muito produtiva, só que não, ela é improdutiva e ela gera desgastes tanto nas pessoas, quanto na equipe, quanto principalmente para sua carreira, né? Então, até quando? Até quando vamos terceirizar a culpa ao invés de assumir a responsabilidade e nos tornarmos pessoas melhores? Exatamente. Até quando? Devolvo. Esse é um ponto, né, Renato, que é uma chave que só liga de dentro. Né? A gente pode ter todas essas ferramentas aí de coaching, de practitioner, de psicólogos, mas a chave ela só vira quando há o desejo da mudança. Exatamente. Né? É engraçado, isso é para te dar um exemplo disso aí. Eu estava com a minha orientadora essa semana, né? Aí eu falei para ela, Patrícia, não dá, não tem como. Eu estou com simpósio, eu estou com, sabe, com outras atividades. Eu não te contei, né? Sou voluntário também, voluntário da saúde. Olha. Estou liderando um projeto de planejamento estratégico do hospital lá do Paraná. Então, liderar um projeto de planejamento estratégico. Voluntariamente. Voluntário, com vários voluntários, isso gera também. Você tem que trabalhar muito a sua inteligência emocional, né? E transitar em todo esse processo, porque é uma equipe grande, você pega todas as áreas para estar fazendo. Mas é um projeto muito bonito. Bom, então eu falo para ela, olha, eu não vou conseguir fechar o meu mestrado. Renato, eu só cobro porque eu sei que você tem condição. Eu não cobro a ninguém que não tenha condição de fazer. Uhum. E você tem. Eu falei, rapaz, ela me desafiou, né? Eu disse, tá bom, a partir de hoje eu vou acordar cedo e às 6 horas da manhã eu vou entrar para trabalhar a dissertação. Uau. Pô, eu fiz, eu estou fazendo. Muito bem. E aí eu mandei para ela ficou super contente. Vou mandar esse trecho para você, viu? Faz um corte e manda para ela aqui agora. Então eu estou conseguindo fazer. Não sei se eu vou continuar, porque quanto mais próximo fica do evento, mais coisas vão acontecendo, né? Mas a RG hoje está em plena atuação. Tá em plena atuação. Você tem clientes em Goiás, Brasil? Esse momento eu estou mais focado na questão do simpósio, né? Sim, nós vamos falar dele agorinha. Só para a gente finalizar seu mestrado, a gente sabe que você está olhando também para custos. E aí eu queria te perguntar, você olhou também para a metodologia do Lean, do Health Lean? Você acredita que o Lean ele vem também para sanar essa visão de desperdício na saúde? Não tenho dúvida. Mas eu não entrei no Lean. É uma coisa que eu preciso me aprofundar mais. Mas eu estava, até coincidentemente, eu estava lendo sobre alguma coisa hoje do Lean e a importância que é. Eu estava falando do Potter, né? Da questão do que é o planejamento estratégico, a eficiência operacional. Né? Porque é uma coisa que eu estou me dedicando, é trabalhar a eficiência operacional. Porque quando você olha, eu vou voltar ao que eu estou falando, mas não perde o gancho, que é quando você olha o tripé
pessoas, processos, tecnologia, você trabalhando muito bem isso, você trabalha eficiência operacional. Então, hoje, Renato, que é o teu negócio? Meu negócio é trabalhar eficiência operacional, porque eu trago desenvolver pessoas, eu trago desenvolver processos utilizando tecnologia para isso. E o resultado de trabalhar esse tripé, você tem eficiência operacional. Então, você estava falando sobre a questão de eficiência operacional e o planejamento, que são duas coisas que você não pode trabalhar só a eficiência operacional e se desconectar do seu planejamento, principalmente planejamento estratégico. Então, isso é muito interessante, essa visão. E o Lean, ele entra na vertente de processo e pessoas e até de tecnologia, Exatamente. De tudo. Eu tenho um mestre Lean, Ricardo. Se ele assistir, vou mandar um corte para ele também. Muito obrigado, viu, Ricardo, por tudo. E eu estudei muito o Health Lean, o Lean na saúde. E eu sei o quanto é possível evoluir processos e inovar processos com o Lean. E aí eu te pergunto, você está falando tanto da eficiência operacional e eu sou uma pessoa de inovação, né? Também. E eu sempre vejo essa dualidade dentro das empresas, principalmente na saúde, a tecnologia mudando toda a experiência do paciente. Quando eu falo experiência do paciente, a experiência da família também, enfim, com processos mais ágeis, com mais tecnologia. E quando você fala da eficiência operacional, a gente não pode vedar os olhos para a inovação. Então, a gente vive essa ambidestria organizacional, que são empresas que precisam manter a sua eficiência para continuar faturando, melhoria de margem, inclusive para inovar. Então, como é que você chuta, você que é botafoguense, como é que você faz para chutar uma bola, a empresa chutar com os dois pés ao mesmo tempo? Não precisa. Com essa ambidestria. Não, mas é o que eu te falei. O que tem que acontecer? É o tripé, gente. Você não consegue fazer nada sem ter o equilíbrio. Olha que tá falando libriano, né? Equilíbrio. Fazer sem equilíbrio. Então você tem que desenvolver pessoas, você tem que desenvolver processos e ter eficiência na tecnologia. Você vai ter sua eficiência operacional. E isso não para. Se você falar para mim assim, não, Renato, eu tenho eficiência, eu sou eficiente, não preciso fazer mais nada. Você tomou a decisão errada. Você não para. Isso é Kaizen, isso é contínuo. Sim. Você tem que estar sempre olhando. É vivo. É vivo, porque você imagina, Karina, às vezes a gente que vivencia a área da saúde, o nível de complexidade que é a área da saúde. Quantos processos existem na área da saúde? Então você fala assim, você tem um excelente hospital. Pode pegar referência nacional, referência mundial. Vai lá. Se você não vai ver que você tem coisa para melhorar. Com certeza sempre tem. Então você vai ter. Agora, não vai. Me diga se você consegue fugir desse tripé. Não consegue. Esse é o tripé. E é isso que eu me proponho a disponibilizar para o mercado. Agora, fazer aqui uma pequena propaganda. As pessoas acham que você é caro. Estava conversando com a Ana um dia desse. Rapaz, as pessoas olham para mim no mercado e falam, olha lá, rapaz, o cara tem pinta de... né? Tá resolvido. Nada, a gente está aí no mercado. Então, sempre tem uma boa conversa que consegue atender. Se você tiver a visão do que você quer no teu processo, se você quer trabalhar as suas pessoas, e se você ainda não sabe qual é a sua tecnologia, ligue para o IRG. Muito bom, muito bom. Gente, liga para o IRG então para conversar com o Renato, que é uma bíblia em relação à saúde. Eu aprendo tanto com você, viu, Renato? Muito obrigada. E falando desse inconformismo, né, do Renato, que ele é um cara corajoso, que enfrenta as situações, né, se desafia e gosta de desafios, vem aí o simpósio de gestão pública e privada. Eu quero que você fale Eu quero que você fale do simpósio, mas antes eu queria só que você falasse pra gente exatamente isso. A saúde com a vertente pública e a saúde com a vertente privada. Quais são as diferenças gritantes, o que se aproxima, o que se distancia. Eu sei que isso é uma outra aula, mas assim, um breve relato. É interessante isso. A saúde é pública. A gestão que pode ser pública ou privada. Perfeito. Então, isso às vezes as pessoas confundem. A saúde é pública. Os gestores que são diferentes. Então, quando eu trago essa questão da saúde pública e privada, é para chamar a atenção disso. Justamente desse... Porque se você tem eficiência operacional,
Se você tem, vamos no tripé, bons gestores, pessoas fazendo o que tem que se fazer de forma correta, e você sabe usar os instrumentos para fazer isso acontecer, você vai ter bons resultados. A gente tem hoje um custo altíssimo na saúde, eu já falei sobre isso aqui, que é desperdício. Sim. É porque não tem eficiência operacional, porque as pessoas não estão preparadas, porque os processos precisam ser azeitados, porque não usam as ferramentas corretas. Entendeu? Então, é isso. E para falar de custo, antes de falar do simpósio, a gente sabe aí como gestor de RH que fomos, que um dos maiores... Fomos, não, somos. Somos, mas executivos, né? Uhum. Hoje não somos executivos dentro de empresa, mas somos amantes de pessoas para sempre, né? E a gente sabe que pessoas é através delas que a gente consegue o resultado. Mas hoje empreendedores, nesse sentido de cargo que eu tô falando, a gente sabe que o maior ofensor hoje para políticas de saúde dentro das organizações, o maior desafio tem sido o custo. Custo de plano de saúde, a questão da sinistralidade, e a gente sabe que isso impacta no orçamento das empresas, né? Você vê alguma solução, algo diferente, ou alguma orientação para os nossos gestores de RH hoje? Eu não quis ficar, estava brincando aqui para o RG, mas não queria estar falando porque... aqui você pode fazer propaganda, tem tá? algumas empresas que eu faço. O que aconteceu? Quando passei 2 anos, né, no interior de São Paulo, eu saía do hospital às vezes 3 horas da tarde para chegar aqui em Goiânia 1 hora da manhã, porque sai de lá, vai para o aeroporto, aquela época que você de máscara, uma complicação danada, muitas vezes não vinha, acho que eu fiquei 3 meses sem vir em casa. Então eu falei assim, não vou sair. E aí quando eu tinha um amigo meu, que hoje está no mercado como executivo, como negócio dele, é uma das empresas que eu represento, disse, Renato, vá, você tem conteúdo, você tem relações para fazer isso. Então eu saí, quando eu saí, em 2, 3 meses, eu estava com 5 empresas que eu estava representando. Olha. Então hoje você está falando aí de eficiência operacional, de ver fluxo. Eu tenho uma das maiores empresas do mercado, eu faço a apresentação, que é a Upflux. Ele faz o acompanhamento do processo em sistema. Você tem a opção de chamar consultoria e ficar analisando o seu processo. Ele tem um sistema que faz o acompanhamento e análise do processo. E é onde que ele consegue identificar onde estão os gargalos. Então, dá agilidade, mostra onde está o gargalo e você trabalha em cima do que é o gargalo. Você melhora a sua eficiência operacional. Hoje trabalho com a Planisa, gestão de custos. Planisa é uma das maiores empresas que tem na área de gestão de custos, trabalha com DRG, é uma outra ferramenta, as pessoas não sabem, muitos, né, tô dizendo, existem muitos que não têm noção de qual é o custo de um procedimento. Então, saber trabalhar custo, você tem um IBS, eu sou avaliador ONA. O que eu fiz? Eu fiz a acreditação, né, a gente, como diretor, acreditação de uma unidade, eu quero saber o que é isso. Aí eu fui estudar, fiz toda a formação, fiz a formação de 11, hoje eu sou avaliador e passei avaliando alguns hospitais. Muito legal. Isso também me trouxe uma experiência muito boa. Então, eu tenho essa relação com o IBS, dentro dos produtos que eles trabalham, então você tem diversas coisas, são diversas produtos que você pode utilizar dentro de uma unidade de saúde, seja uma unidade simples ou de alta complexidade, tem várias ferramentas, vários instrumentos, vários cursos para isso, várias formações. Então são instrumentos, o que você tem? São instrumentos para você utilizar e melhorar o seu processo. Todos eles se aplicam para você? Não, nem sempre é o momento de alguma ferramenta. Você tem que saber, enquanto gestor que precisa se autoavaliar, para tomar a decisão certa e tomar a decisão certa e rápido, ele precisa conhecer para tomar essa decisão. Qual é a minha dor? E eu vejo muito isso. Às vezes até as empresas disponibilizam, tem um investimento na ferramenta, mas eles te dão uma Ferrari e você tem capacidade para dirigir um Fusca. Então, aí que é o gap do gestor, do líder ou da própria equipe para poder conseguir fazer essa gestão de forma eficaz, né? Exatamente, cara. Exatamente. Tomada de decisão, sabe? É o medo. Tem muita gente que tem medo de tomar a decisão. Vocês têm medo de perder? Não sei. Até sei, mas, sabe? E esses gestores, esses executivos precisam se autoavaliar
e ir em busca. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Jamais. Mas eu posso me considerar referência. Eu estou com 63 anos. Eu estou acordando 5h30 da manhã para as 6 sentar lá e trabalhar no meu projeto. Por quê? Porque a cada artigo que eu leio, a cada coisa que eu leio, é um conhecimento para mim. Se não for para usar, se ninguém quiser aproveitar esse meu conhecimento, que fique, mas vai ser bom para mim, que eu vou conseguir enxergar melhor as coisas. Aí Karina, se a gente precisar ter mais horas. Para fechar aqui a questão, por que eu sou voluntário? É a forma que eu tenho de retribuir tudo que eu ganhei na saúde. Que coisa boa. É o voluntariado, eu não ganho nada. Ganho, sim, experiência de lidar com tudo isso. Parabéns ao Torelli, que é o cara que pensou e fundou o Voluntários da Saúde, que é um projeto muito bacana e está fazendo muita coisa boa no Brasil afora. E é preciso que as pessoas conheçam isso. Hospitais filantrópicos, hospitais que não têm condição de contratar uma consultoria, e passa a ter disponibilizado para eles os melhores players que tem no mercado. Voluntários da Saúde. Voluntários. Deve ter Instagram e tudo, né, para o pessoal entrar. Tem, Voluntários da Saúde. Vamos procurar lá. E pra gente ir finalizando mesmo, que daqui a pouco o Fábio vai já olhar para mim, porque ele é bravo, viu? Vamos falar do simpósio? Vamos embora. Simpósio. Falou que é seu filho, né? Fala um pouquinho do simpósio, do seu objetivo, os dias que vai acontecer, qual que é a sua expectativa, qual versão que tá do simpósio. Conta pra gente. Bom, o simpósio, ele nasceu, foi naquele momento em 2017, foi o primeiro, a gente já está no quarto, e é trazer a discussão da situação da saúde no Estado e no Brasil. É o momento de trazer os melhores players, as melhores pessoas do mercado para estar discutindo a saúde. E esse ano a gente está trazendo 55 pessoas... Referências. Referências. Karina Pimentel é uma que vai estar lá, dentro de uma mesa que tem uma discussão muito bacana, uma discussão muito interessante, que é a 50 mais, dos prateados. Etarismo. Combate ao etarismo, né, nas organizações de saúde. Só fazendo um relato aqui, eu vou estar no simpósio, vou estar na Hospitalar, dia 26 de maio, junto com a diretora do Einstein e do... agora esqueci o nome do laboratório, agora mesmo eu lembro. E vou estar no Conar Saúde, dia 31 de maio. Então, a saúde, eu tento sair da saúde, a saúde me puxa. Aí eu vou igual você. E a saúde sempre me puxa. Eu tento sair da saúde, a saúde me puxa. Então, a vivência que a gente tem na saúde, né? A experiência de um projeto muito bem estruturado, muito bem pensado na saúde. Acaba dando visibilidade, né? Mas estarei lá junto com você e mais 18 palestrantes de fora, não é isso? São 18 de fora. No total são 50, não, são 55. Ah, 55. A gente vai ter uma atividade no dia 27, são 10 momentos. A gente vai estar... A questão de ir para o Teatro SESI foi no meio do caminho, o simpósio já estava mais ou menos estruturado. Nós vamos usar dois ambientes. Vamos usar o auditório do SESI e aquela área de fora, que também tem um palco. A gente também vai ter ali, serão os mini-cursos, algumas atividades vão acontecer ali. Mas a gente vai trazer a questão da judicialização da saúde, vai falar sobre compliance, vai falar sobre segurança do paciente, sobre qualidade. Experiência do paciente. A experiência do paciente, a questão do custo na saúde, uma discussão muito bacana também, que a gente fala muito, é o custo no nível 3, né? Então você tem a questão de trabalhar a atenção básica. Então a gente vai discutir, passando por toda a linha, né? Que é a atenção básica, secundária e terciária, vem a palavra. Terciário. E você tem também, vai trazer o home care, falar sobre a questão do home care, que é uma coisa que eu também gosto muito disso. Então você vai ter essa discussão. A gente vai ter o secretário da Controladoria Geral do Estado falando sobre gestão de risco, enfim. E a abertura vai ser com o professor, né, Dr. Gonzalo Vecina, uma referência nacional também. O fechamento vai ser com José Salib Neto, um cara de gestão, de renome internacional. Adoro, leiam o livro Gestão do Amanhã, é dele, maravilhoso. Então, ele vai estar falando conosco. E no final,
a gente vai ser, como eu vivi 12 anos na Bahia, e esse menino, vamos chamar assim, meu filho na época fazia a produção de uma banda, e Pietro Leal, ele, um cantor, foi da banda Pirigolino Babilac. Hoje ele está em São Paulo. Eu falei com ele, ele disse assim, não, porque eles falam meu tio, né? O meu tio eu vou com todo carinho. Então a gente vai fechar com voz e violão de Pietro Leal, que vai ser um sucesso. Que legal. Então estão todos convidados para se inscrever. Como que faz, Renato? Então a inscrição é no Simpla. Tem lá o link, né? Você pode pegar isso através do site. O site do simpósio, que é www.sngpp.com.br. Entrando no site, lá tem um link para ir para o Simpla. A gente vai deixar o link no... vai deixar o link cadastrado lá no YouTube, na legenda, no Instagram, na divulgação do podcast. Isso. Tá? E aí, agora eu vou fazer aqui uma surpresa. Você pode fazer o que você quiser aqui. Eu o podcast é seu. Que tal a gente aqui fazer uma promoção pros ouvintes, as pessoas da sua relação? Lá, tá na sua mão, só você falar o que você quer. Então a gente vai ser assim, código promocional, Karina. Olha, Quem gente. se inscrever, vamos botar assim, os 10 primeiros que se inscreverem, vai receber um desconto de 80%. Fechou. Olha aí, ó, 80%. Ó, os 10 primeiros, gente. Nós vamos fazer uma força-tarefa aqui. O Fábio vai colocar lá na legenda, ele já tá fazendo assim, ó. E a gente vai bombar na terça-feira para levar mais conhecimento para as pessoas. Esse é um dos meus propósitos, né? Eu descobri que meu propósito realmente é ensinar. Aquilo que eu recebi com tanta facilidade é a mesma coisa que você faz. A gente ensina no voluntarismo, a gente ensina dando palestra, a gente ensina fazendo podcast, que é gerar conteúdo para as pessoas se tornarem melhor. Tá bom. Eu espero você me convidar pra gente continuar, porque tem história pra contar, viu? A gente vai continuar com a história do home care, a gente tem que continuar com as histórias da ambulância na Sapucaí, que essa aí deve ter história. A gente tem história para contar da sua dissertação de mestrado, então a gente tem muita história para contar. E que se não for aqui, que seja tomando um chopp lá no Piquiras, que eu sempre te encontro lá, hein? Isso eu só falo assim, ó, quando a gente tinha um apartamentinho lá em Ipanema, né, e a Ana, aí uma vez eu fui pro Rio, a gente foi no carnaval, nós desfilamos em 2 bandas na Barra da Tijuca, saímos na banda de Ipanema, fomos para Sapucaí, desfilamos na Grande Rio, no dia seguinte pegamos um avião, fomos para Salvador no camarote. Meu Deus, isso que é um casal animado. Como é que é o nosso amigo lá do Piquiras? Como é que é o nome dele? Que é seu vizinho? Francisco. O Francisco. Que o Francisco nos espere lá para tomar um chopp e a gente continuar esse bate-papo. Então vamos. Renato, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Vamos continuar esse bate-papo aqui ou em outro lugar. Sucesso no simpósio, já é um sucesso. Eu pude participar palestrando em 2017, 18. Você foi palestrante. Sim. Né? E estarei lá de novo, que sempre que você precisar, vou estar contribuindo com você lá na IRG e na vida. Você muito é uma amiga obrigada. Querida, será sempre bem-vinda. Obrigada por estar aqui comigo. Gente, eu falei então hoje com o Renato Gomes, a gente falou sobre assuntos da saúde, uma carreira que transitou do RH para uma referência na saúde do Brasil e que pode ser motivo de muito orgulho para muitas pessoas, principalmente para ele, mas que muito nos ensina. Espero que vocês aprendam e coloque aí, ó, cupom Karina, 80% de desconto no simpósio de gestão pública e privada, os melhores eventos de saúde que Goiás vai ter, se não o melhor. Obrigada, um beijo, até o próximo.